Olá, meu nome é Denis Carvalho, sou da Instituição Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo e hoje estarei aqui com vocês para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos falar do item Pecado por pensamento, adultério, item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, primeiramente, nós vamos refletir sobre o tema do capítulo, né? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Por que os que têm puro o coração, né? Bem-aventurados significa felizes, né? E se a gente pegar lá, conforme a descrição de Kardec aqui, né, no capítulo de São Mateus, capítulo 5, versículo 8, no Sermão da Montanha, né, nas bem-aventuranças, a frase completa seria: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Por que nós necessitamos de pureza de coração para ver a Deus? E o que seria este ver? Será que é um ver com os nossos olhos da matéria? Obviamente que não. Kardec, na Gênese, quando ele está descrevendo Deus, né, tem um tópico, né, um item do capítulo 1 sobre Deus, que chama a visão de Deus. Será possível aos espíritos enxergar Deus? Ou o que nós enxergaríamos se nós víssemos Deus, né? Então, primeiramente, com os olhos da matéria, isso não é possível. Os nossos olhos da matéria, eles enxergam dentro de um espectro luminoso muito limitado. Então, nós não conseguimos enxergar coisas que são do mundo material. Por exemplo, se nós quisermos enxergar uma bactéria, nós precisamos do auxílio de um microscópio. Nós não conseguimos enxergar com o nosso olho de matéria, nosso olho físico, né? Nós não conseguimos enxergar, por exemplo, o infravermelho, né? Quando você aperta um controle remoto, você vê uma luzinha piscando no controle, você vê uma luzinha piscando na TV, mas você não vê o raio infravermelho passando do controle para a TV, porque ele está fora do espectro que o seu olhar consegue captar. Então, a nossa visão material, ela é extremamente limitada. Então, nós não conseguimos enxergar bem nem as coisas da matéria, no que dirá as coisas do espírito, né? Com estes olhos materiais, né? Então, seria uma ilusão, uma quimera, nós acharmos que a gente veria, por exemplo, Deus com os nossos olhos de matéria. Isso não seria possível, né? Isso seria muito antinatural, né? Agora, será que espiritualmente, então, nós poderíamos ver Deus? Aí nós temos que levar em consideração algumas questões, né? O Kardec, ele nos explica ainda, usando a Gênese como referência, né, que nós temos como, nós espíritos, ainda num grau evolutivo muito pequeno, nós temos como se fosse uma névoa ao nosso redor que impede nossa visão. E que névoa que é essa? Será que é algo externo a nós que nos impede, que nos bloqueia? Não, é algo interno, é o nosso próprio pensamento, nosso próprio coração. Nas fases mais primitivas da evolução, nosso pensamento está voltado apenas para as questões materiais. Então, por exemplo, quando nós estamos encarnados, nos primeiros degraus evolutivos, né, nós somos homens das cavernas. Qual a nossa preocupação primária? Sobrevivência. Então, nós temos que preocupar com o que nós iremos comer, se nós teremos o que comer. Nós temos que preocupar se nós estaremos seguros, se não vai vir um animal à noite nos devorar. Nós temos que preocupar com reprodução, deixar a nossa espécie, né, ter filhos, né, procriar. Então, o pensamento do ser primitivo, ele rodeia somente entre essas três coisas. Ele não tem grandes pretensões. Ele não tem tempo, por exemplo, para criar uma filosofia, para pensar
de maneira mais abstrata na existência de Deus, né? Por quê? Porque se ele fizer isso, a caçada, né? Às vezes os homens saíam para caçar, levava 3, 4, 5 dias para conseguir caçar um animal, para conseguir alimento. Então, assim, não tem tempo, né? O tempo era todo ocupado para a sobrevivência, né? Depois que nós evoluímos um pouquinho mais, começamos a viver em cidades, aí nós conseguimos alargar, né, a nossa capacidade de tempo. Ainda assim, as nossas preocupações elas se voltam muito para o material. Então, hoje nós vivemos numa era tecnológica, hoje nós temos possibilidades de ter tempo. Por exemplo, eu acredito que ninguém que esteja assistindo esse vídeo hoje precisa ir até o rio para buscar água, para beber, ou precisa sair na floresta para caçar ou para coletar alimentos, né? Então, você vai no supermercado, você já compra um pacote de arroz, você não precisa plantar esse arroz, esperar que a planta cresça e se chover, e se cair granizo, lá vai estragar a plantação, não vai ter o que comer, não precisa disso. Alguém faz isso, né? Mas não é você, você vai até o supermercado e compra. Então, isso faz com que você ganhe tempo, você abre a torneira da sua casa, sai água, né? Água potável, água potável, né? Filtrada se você tiver um filtro, mas você não precisa ir até o rio buscar essa água, então isso é um ganho de tempo, né? A nossa sociedade hoje ela é estruturada, ela é organizada de forma a termos tempo, né? Só que como nós aproveitamos esse tempo hoje em dia? Esse período que era de trabalho braçal que nós não precisamos fazer mais, o que nós estamos fazendo com esse tempo? Às vezes gastando apenas com coisas fúteis, né? Com televisão ou com internet. Às vezes uma coisa tão ampla, tão belíssima que é a internet, onde existe todo o conhecimento do mundo, nós às vezes utilizamos só para bobagem, só para preencher o nosso tempo de futilidades. Então, assim, o nosso pensamento que poderia agora, nessa era, deslanchar na direção do divino, ainda está arraigado, está preso à matéria. Então, se o nosso pensamento, durante as nossas 24 horas do dia, o nosso pensamento, na sua maior parte, está voltado para questões materiais, para alimentar o nosso ego, para alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, como que nós esperamos ter capacidade de ver algo além dos nossos desejos e das nossas dores e sofrimentos? Como nós poderíamos ter a pretensão, por exemplo, de enxergar a Deus, ainda que espiritualmente, se nós nos negamos a sair do lamaçal, né? Se nós nos negamos a nos desprender dessas questões materiais que ainda causam tanto prazer a nós? Então é nesse sentido que nós precisamos cultivar e desenvolver a pureza de coração para vermos Deus um dia. No dia que a nossa mente não estiver nublada pelos nossos desejos, pelas nossas dores, sofrimentos, apegos, aí nós seremos capazes de ver um pouquinho além, né? E de pouquinho em pouquinho até chegar num ponto em que nós realmente, efetivamente, poderemos conhecer o nosso Criador como Ele é, e não como nós criamos na nossa cabeça, e não a imagem que nós fazemos dele, né? É curioso aquela figura bíblica, né, da criação, na Gênesis, onde Moisés, né, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que hoje nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Em vez de nós nos purificarmos para entendermos Deus, nós queremos enxergar Deus dentro dos nossos preconceitos, dentro da nossa vaidade, dentro do nosso orgulho, e aí nós colocamos Deus dentro de uma caixinha e queremos entendê-lo daquela forma. Não é eu que vou me adaptar ao Criador, eu quero que o Criador se adapte a mim, que o Criador atenda às minhas necessidades, que o Criador atenda às minhas vontades, que o Criador seja de acordo com o meu orgulho, que seja de acordo com as minhas pretensões, os meus preconceitos, tá?
eu decido quem é salvo, quem não é salvo, quem vai para o inferno ou para quem não vai, né? Eu posso julgar as outras pessoas e dizer que elas estão erradas. Então, assim, nós tentamos adaptar Deus a quem nós somos, né? Nós queremos fazer de Deus a nossa imagem e semelhança. E não fazer um esforço de nós nos purificarmos para que nós entendamos quem é Deus e assim possamos viver de acordo em harmonia com as leis do universo, que efetivamente nos faria felizes, né? Então, voltando lá na questão, bem-aventurados. Bem-aventurados significam felizes. Felizes aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus, né? Então, a partir do momento que você faz o esforço de se purificar, você consegue efetivamente galgar novos degraus, né, evolutivos. Você consegue sair daquela linha de sofrimento, de desejos, de reencarnações, né, de repetição de erros que nós vivemos aqui na matéria. E aí você consegue ver que lá em cima, né, que depois de tudo isso existe um mundo muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais feliz. Então, felizes aqueles que purificaram o seu coração, né? E aí agora entrando efetivamente no item que nós vamos trabalhar específico deste capítulo, que é o pecado por pensamento, adultério, onde Jesus diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O que Jesus pretende nos dizer desta forma, né? Que às vezes nós acreditamos que o ato de não fazermos a ação materialmente nos isenta da culpa. Só que nós somos um ser espiritual. Se nós somos um ser espiritual, nós somos energia pura. E a nossa energia, antes de mais nada, ela é construída no nosso pensamento, no nosso sentimento. A ação física, ela é o último estágio. Então, quando Kardec fala, por exemplo, a respeito da nossa regeneração, ele diz assim, ó: quando você sente o desejo de fazer um ato ruim, um ato mau, um ato negativo, e executa esse desejo, o seu trabalho ainda está todo por realizar. Você nem começou o seu trabalho de reforma íntima, né? Quando você tem um desejo no seu coração, pensamento de fazer algo negativo, algo ruim, e você não executa, você entende que é errado, você está com vontade, mas você não faz, porque você sabe que não é certo. Então, o seu trabalho ele está em vias de se realizar, ele já está a caminho. Você já não está fazendo a parte física, o que já é muito positivo. Agora, quando você não sente mais nem o desejo, nem a vontade, aí o trabalho está pronto. Porque aí você já se purificou interiormente. Então, são 3 estágios. Você sente a vontade e faz. Você nem começou o trabalho ainda. Você ainda está no estágio mais primitivo da coisa. Você sente a vontade, entende que é errado e não faz. A vontade ainda está em você, mas você não executa. Então você está a caminho, você está trabalhando. O trabalho está em vistas de se realizar. E quando você já consegue se trabalhar interiormente a ponto de mais nem ter vontade, aí o trabalho já está pronto, né? Mas esse já é um processo mais demorado, um processo mais longo. Nós que estudamos a doutrina, nós que nos esforçamos para sermos cristãos, costumamos estar nesse estágio do meio. Muitas vezes nós ainda temos raiva. A gente quer, às vezes ainda deseja o mal do outro, a gente quer a punição do outro. Se a gente não tem coragem, se a gente não já entende que não deve fazer o mal para o outro, mas a gente cria mecanismos mentais para desejar o mal para o outro, sem que a nossa consciência nos cobre tanto. Então, nós espíritos, é muito comum a gente ouvir falar assim: eu não vou fazer nada com a pessoa, mas
A lei de causa e efeito, mas em outra vida, mas quando ela chegar no mundo espiritual, mais. Então você está desejando o mal para a pessoa. Você está desejando. Você está falando assim, mas eu não estou fazendo, mas a lei de causa e efeito, a lei de retorno, no dia da manhã a pessoa vai ser punida. Por que essa vontade de ver o outro ser punido? Por que esse prazer em saber que o outro vai ser punido? Então, assim, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja. Não fica jogando nas costas do universo uma coisa que é sua. Não, mas é porque a lei de causa e efeito funciona assim. Mas é você que está querendo que a pessoa seja punida, você que está querendo que ver a outra pessoa sofrer, saber que se ela fez o mal para o outro, dia da manhã ela vai sofrer aquele mal. Por que isso dá tanto prazer? Então reflita sobre isso, né? Não é para ter prazer. Já viu alguma vez Jesus falar feliz que não, mas essas pessoas aí estão fazendo isso comigo hoje, dia da manhã eles vão sofrer, eles vão ser punidos, né? Deus vai castigá-los e etc. Você não vê isso. Jesus acolhia as pessoas, inclusive e principalmente as que estavam errando, porque as que estavam errando eram as que mais precisavam dele. Por isso ele dizia aquela frase tão clássica, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Imagina se você é um médico, trabalha no hospital e você fica bravo porque só vai doente no hospital. Nossa, mas esse hospital que só chega gente doente, não vem uma pessoa saudável aqui para bater um papo, tomar um cafezinho comigo? Não seria um contrassenso, não seria extremamente estranho você ouvir isso? Mas com a gente é assim. Às vezes a gente se diz cristão, se diz espírita. Na hora que a gente está lá no centro, a gente reza, diz para a espiritualidade que a gente está muito aberto a ajudar o nosso próximo, mas na hora que o próximo vem nos pedir ajuda, e às vezes ele vem nos pedir ajuda como? Nos ofendendo na rua, nos prejudicando no trabalho de alguma forma, fazendo alguma coisa que nos prejudique na nossa vida pessoal. Essa pessoa precisa da nossa ajuda. Essa pessoa precisa de orientação, de conselho, de exemplo principalmente, de como você vai reagir àquilo. E aí a gente quer agir igual a pessoa, sendo que nós temos conhecimento, ou a gente cai numa dessa, né? Não, eu não vou fazer nada, mas dia da manhã essa pessoa vai ser punida pela lei de causa e efeito, né? E aí, como que faz? Como que a gente se diz cristão diante de uma situação dessa, né? Então, cuidado com isso aqui, ó, pensamento, tá? Às vezes a gente, é igual eu disse, se você já não faz, já é muito positivo. Mas aí você já consegue não fazer, então você já tem que ir para o outro estágio. O outro estágio é não falar, não pensar. Corrigir os seus pensamentos. Quando você corrigir os seus pensamentos, eles corrigirão o seu sentimento. E aí você conseguirá ao longo do tempo chegar no terceiro estágio, que é quando você já nem sente mais. Você já nem tem a vontade do mal. Você não tem prazer em ver o outro sofrer, ainda que dentro da sua concepção mais limitada, mais primitiva que todos nós temos, a gente acha que o outro merece. Não, mas esse aí está sofrendo porque ele merece. O que a gente sabe desse merecimento? O que a gente conhece do outro para poder julgar? A gente não conhece nem a gente. Nós não estamos nesse estágio em que nós conseguimos ver o quadro maior, o quadro todo, para a gente poder ficar julgando as pessoas. Então tomem cuidado com isso, tá? A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza.
Então hoje acontece uma questão assim, você pensa mal de uma pessoa, a pessoa não sabe o que você está pensando, a não ser que você exteriorize por palavras, ou por gestos, ou por ações. Então você pensa que está livre do pensamento que você teve, já que a pessoa não tem acesso àquilo, ela não vai se sentir magoada, não vai se sentir ferida, não vai se sentir traída. Mas nós estamos temporariamente presos dentro de uma redoma, de um vaso, de um invólucro material que limita essas nossas percepções. Mas e quando você chegar na vida espiritual? E quando você estiver no mundo espiritual, que o seu pensamento estiver descoberto para todo mundo? E aí você não aprendeu, quando estava encarnado, a controlar os seus pensamentos, a dominar as suas emoções, a ter maestria na forma que você lida com suas emoções e pensamentos. E aí você chega no mundo espiritual, vai acontecer o quê? Vai acontecer que as outras pessoas vão começar a ter acesso a esses sentimentos, a essas emoções e a esses pensamentos que você tem. E aí, onde você vai enfiar a cara, como a gente diz, né? Porque aí não tem como você esconder mais, não tem como dissimular, não tem como você dar um sorrisinho falso enquanto você está desejando mal para outra pessoa. Então, nós temos que aprender esse domínio agora. Se nós pretendemos um dia habitar nas esferas celestes, né? Nós precisamos de ter esse domínio, essa maestria das nossas emoções, do nosso pensamento, agora, encarnados. Porque no dia que você estiver no terceiro estágio, de nem desejar, de nem sentir o mal, aí a sua presença vai ser amorosa, vai ser agradável, e aí você pode estar na presença de qualquer espírito, sem vergonha, sem ter vergonha de quem vai estar do seu lado. Porque imagina, você desejando o mal, você estando com um sentimento de inveja, você estando com um sentimento negativo, e aí vem o seu mentor espiritual do seu lado, com todo aquele amor, com toda aquela pureza. Isso é muito constrangedor, é muito vergonhoso para a gente. Então, para a gente estar na presença desses espíritos iluminados, nosso coração tem que estar purificado, nosso pensamento. E para isso a gente precisa trabalhar nessa direção. Não adianta achar que essas coisas acontecem automaticamente da noite para o dia, porque não acontecem. Isso é um trabalho duro, difícil, constante, de muita disciplina para tentar corrigir essas mazelas que nós ainda trazemos. Que são muitas e são muitas construídas durante muito tempo. Não foram construídas da noite para o dia. E nem vão sumir de nós da noite para o dia. Então nós precisamos aprender a trabalhar com essas questões dentro de nós, né? Então, adultério, né? A palavra adulterar, ela significa modificar, né? Ela significa, no sentido estrito, por exemplo, de um relacionamento amoroso, romper com um contrato. Quando você está junto de uma outra pessoa, você acorda junto com esta pessoa de que vocês terão um relacionamento exclusivo. E é a partir do momento que você começa a procurar uma terceira pessoa, quando você começa a buscar outras pessoas, você está rompendo com este acordo, você está rompendo com este contrato, você está adulterando aquela promessa, aquele contrato que foi realizado no início do relacionamento. Então, adultério dentro de um relacionamento é isso. Ou você está numa sociedade empresarial, ou você tem seus amigos. E às vezes você confidencia coisas para os seus amigos, e eles confidenciam coisas para você na confiança de que aquilo vai ficar entre vocês dois. E aí você conta aquilo para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa. Você está rompendo com essa confiança, você está adulterando esse acordo, essa confiança mútua que foi feito no ato da amizade. Tá? Então é nesse sentido que é o adultério, é você pegar uma coisa que era para ser pura, que era para ser sagrada, que foi acordada, que foi resolvida entre as partes, e aí você modifica aquilo, você trai aquela promessa, você trai aquele acordo que foi feito. E isso pode acontecer em qualquer setor da nossa vida, né? Item 7. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito?
Então eu vi uma oportunidade de roubar alguma coisa de alguém, não tinha ninguém olhando na hora, eu sei que se eu pegasse ali eu não seria punido, por exemplo. Aí eu tive aquele desejo, mas eu falei, não, ninguém vai saber, mas eu vou saber, é errado, não vou pegar, pego e fui embora. Mas eu queria, estava com vontade. Eu vou ser punido por isso? Vou sofrer as consequências disso, desse desejo? Há aqui uma importante distinção a fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Então, quando você tem o desejo, igual o exemplo que eu dei agora, você viu a oportunidade de roubar, a bolsa está ali em cima, tem ninguém aqui olhando, não tem câmera, não tem nada, ninguém sabe que você entrou aqui, e você pode pegar e pode levar para sua casa, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, ninguém vai imaginar que foi você. E aí você fala assim, não, mas é errado, eu não vou pegar porque não é meu, e você deixa lá. Isso, que era uma oportunidade de você recalcitrar no erro, se torna uma oportunidade de evolução, se torna uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento do seu senso moral. Porque aí você ainda tem aquele instinto de pegar, mas você resiste com energia e você faz o que é correto. Você não pega porque não te pertence, não é seu. E aí você vai embora sabendo que você fez o correto, sua consciência fica tranquila, você resistiu àquele mau impulso, e isso é bom, isso é um indício de que você já está no caminho correto, isso é um indício de que a sua alma já está se esforçando para se melhorar. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta a oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Então eu quero roubar uma bolsa de alguém, quero roubar uma carteira de alguém, mas eu não encontro oportunidade, ou na hora que eu vejo, mas ele tem uma câmera, eu sei que eu vou ser punido, ou tem sempre alguém perto e eu não consigo roubar porque não apareceu oportunidade. Para Deus, né, para a espiritualidade, eu sou tão culpado como se eu fizesse, porque eu só não fiz porque não surgiu a oportunidade, né? Tem até um ditado popular que diz, a oportunidade faz o ladrão, né? Então, eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu queria fazer, fiquei procurando e não achei. Eu sou tão culpado como se eu tivesse feito. Eu tive a oportunidade de fazer, tive a vontade de fazer, mas não fiz porque sei que é errado. Isso já é um indício de evolução, de crescimento. Estou resistindo ao mal. Estou resistindo à tentação. Estou me esforçando para apagar aquela mácula que existe dentro de mim. Eu ainda tenho a vontade de roubar, mas eu já resisto a esse impulso. Eu não faço por não ser correto. E isso é muito positivo, isso é bom. Isso está mostrando que eu estou crescendo, estou evoluindo. É um bom indício para a minha alma. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Então, nem desejo mais o mal para ninguém, eu já cheguei lá, já fiz o progresso. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Eu tenho o desejo de fazer o mal,
mas eu entendo que é errado, tenho o pensamento, mas eu não concretizo, não vou fazer porque é errado. Então eu estou resistindo àquela tentação. O progresso está em vias de se cumprir, eu já estou no caminho. Já estou construindo em mim o que amanhã vai se tornar até nem ter o desejo mais do mal. Não estou me entregando aos prazeres e aos vícios, né? Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, quando a gente estava falando agora mesmo sobre julgamento, eu vou julgar a outra pessoa. O que você conhece sobre o pensamento do outro, sobre o sentimento real da outra pessoa, sobre as coisas que ela viveu que fizeram ela chegar onde ela está hoje? Você sabe, se você tivesse tido as mesmas condições de vida que ela, você agiria diferente que ela? Você agiria melhor? Ou talvez não agiria até pior? Então, é muito fácil julgar, né? Mas Deus, Ele não é que Ele julga, né? Ele nos conduz de acordo com aquilo que nós somos na nossa integralidade. Quando eu digo na nossa integralidade, estou dizendo dentro da nossa vida espiritual como um todo. Tá? Eu costumo dizer assim que nós temos uma única vida. Como espírito, nós temos uma única vida. Então você foi criado aqui, da onde você foi criado até hoje, é uma única existência. Como espírito você não morre. Como que você pode ter mais de uma vida? Agora o que você tem são experiências em planos diferentes, né? Ou com corpos diferentes. Então, seu corpo material morre. Esta vida, no sentido deste corpo material, ela só vai existir uma vez. Não vou reencarnar neste corpo de novo. Se eu for reencarnar, vai ser em outro corpo. E como espírito, eu só tenho essa única vida, né? Então, ora ela vem para a vida material, aí ela intercala, o meu corpo material morre, eu vou para o mundo espiritual. Aí eu necessito de uma nova existência material e reencarno novamente, desencarno, volto para a espiritualidade, eu vou intercalando entre os planos, mas eu sou o único espírito em constante evolução, eternidade afora, né? Eu não paro de evoluir nunca e eu não morro, eu não vou deixar de ser, eu não vou deixar de existir, tá? Então, fazendo um apanhado geral do nosso estudo de hoje, né? Nós não somos capazes de ver a Deus pelos nossos olhos materiais. Isso seria impossível. Nossos olhos materiais, eles são completamente limitados. Nós mal conseguimos ver as questões da matéria. Muita gente precisa às vezes usar óculos, né? Até para ver as coisas de perto ou para ver as coisas de longe, né? E imagina outras coisas. Então nós temos animais como, por exemplo, uma águia voando lá no céu, muitos e muitos, né, metros de altura. Ela consegue ver um ratinho correndo pela mata para ela caçá-lo com os olhos, né? E nós temos dificuldade às vezes de ler uma placa, né, de trânsito um pouquinho mais longe, né? Então nossos olhos são limitados, né? Coisas muito pequenas nós não conseguimos ver, igual eu dei o exemplo para vocês de uma bactéria, de um vírus, qualquer coisa assim. Nós precisamos de auxílio, de tecnologia para a gente conseguir acessar, ou raios como o raio-x, o infravermelho, né? Várias radiações, né, no sentido geral, nós não conseguimos ver essas frequências, não conseguimos ver essas ondas, né? Nós precisamos de auxílio tecnológico também. Então, nossa visão é muito pequena, muito limitada. Se a gente não consegue ver o que é da matéria, quanto menos o que é do espírito, né? Com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos enxergar coisas espirituais. Quando você vê um espírito, você não está vendo ele com o seu olho físico, a não ser que ele se materialize, porque aí ele se torna
uma matéria física, ele se envolve de um fluido material que te permite enxergá-lo. Fora essa exceção, você enxerga ele com o seu olho espiritual, né? Você enxerga ele com os olhos da sua alma. Então, fisicamente, nossa visão é muito limitada. Espiritualmente, nossa visão ela também está condicionada à nossa categoria evolutiva e ao que nos prende o pensamento e nos prende a mente na maior parte do tempo. Então não adianta você querer viver experiências espirituais maravilhosas, você querer ir para mundos mais evolutivos, mais belos, se as suas preocupações ordinárias, se aquilo que você ocupa a sua mente, o seu coração ao longo do dia, não é muito diferente dos seres primitivos lá da caverna. Às vezes a pessoa acorda, ela já está pensando o que ela vai tomar de café da manhã, ela já toma café da manhã pensando o que ela vai almoçar, ela já almoça pensando o que ela vai comer à tarde, ela já come à tarde pensando o que ela vai jantar, ela já janta pensando o que ela vai ceiar antes de dormir. Ela já acorda cansada pensando se ela vai tirar um cochilo à tarde, já está tirando um cochilo à tarde pensando que hora que ela vai dormir à noite. Ou a gente está pensando em conta, em dinheiro o tempo todo, ou a gente está preocupado com a vida das outras pessoas, ou a gente está preocupado com as nossas necessidades fisiológicas de ordem diversa, como sexo, por exemplo, arrumar um namorado, arrumar uma namorada, em ter um relacionamento. Ou a gente está preocupado com coisas fúteis também, como programas de televisão que não nos agregam em nada, ou em ficar lá passando a internet, redes sociais, vendo o que os outros estão fazendo. Agora a gente está chegando numa época de carnaval, por exemplo, também, onde os excessos tomam conta das pessoas, né? Ou eu estou preocupado com o meu cigarro, com a minha cervejinha, que hora que eu vou poder tomar uma gelada, que hora que eu vou poder dar mais um trago. Então, assim, que esperar espiritualmente de criaturas cujos pensamentos e sentimentos se voltam só para gozos e prazeres materiais, ou para dores no sentido de, mas o outro, a outra pessoa me ofendeu, a outra pessoa não faz do jeito que eu quero, não gosta de mim, falou mal de mim, fez não sei o que lá para mim. É só isso que ocupa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como que a gente vai ver uma coisa tão pura como Deus, né? Então, a qualidade dos nossos pensamentos, das coisas que ocupam a nossa atenção, vai nos dizer em que faixa vibratória nós estamos. Então, esses pensamentos, eles adensam ao nosso redor, nos impedem de acessar coisas maiores, melhores, mais puras, mais belas. Tá? Nós mesmos nos limitamos. Então, para alcançar pureza de coração, a gente precisa dissipar essa névoa. A gente precisa cultivar pensamentos mais nobres, sentimentos mais nobres, preocupar em ajudar as pessoas, preocupar em nos desenvolver para que a gente possa crescer e melhorar. O próximo tópico que foi do adultério, né? Pecado por pensamento na concepção de Jesus. Não basta que nós apenas não façamos a ação, nós precisamos de exercitar em nós também o não pensar, o não desejar o mal, não desejar as coisas ruins, as coisas negativas, não desejar o mal do outro, ou não querer possuir o que é do outro, não querer prejudicar o outro, nem que seja indiretamente, desejando que Deus, ou que a lei de causa e efeito, que a lei de retorno, que o mundo gira e o dia da manhã vai punir a pessoa, não. Se você está fazendo isso, você só está arrumando justificativas mentais para você desejar e sentir prazer em imaginar que a pessoa vai sofrer e vai ser punida. E isso não é uma característica de um espírito nobre. Os espíritos nobres, os espíritos evoluídos apenas desejam o bem. Eles têm misericórdia de nós, não pena, eles têm misericórdia. Eles nos auxiliam, eles têm compaixão, amor por nós.
E mesmo com todos os nossos erros, com toda a nossa insistência em fazer do jeito errado, eles estão do nosso lado, nos auxiliando, nos inspirando no caminho do bem e da luz, no amor. Tá? A gente vai lá, erra, eles vêm, nos erguem, nos tentam ajudar, nos inspiram. Tá? E pacientemente, amorosamente, continuamente estão fazendo isso por nós. E é isso que Deus espera que nós façamos uns pelos outros também, para que a gente possa ter merecimento um dia para ir para uma esfera melhor. Mas aí a gente tem que estar purificado por dentro, para que eu não perturbe a ordem. Imagina você estar num lugar onde todo mundo vibra puro amor e você está com ciúmes, você está com inveja, você está incomodado porque você acha que o outro está sendo mais amado que você. Você está perturbado porque a outra pessoa está brilhando, tem mais luz que você. Então você está incomodado com isso. Você vai começar a perturbar a ordem deste lugar. Então, para você estar entre aqueles que são puros, você tem que ser puro também. Você tem que fazer um esforço para isso, um esforço nessa direção. Tá bom? Então, esse foi o nosso estudo do Evangelho. Espero que essas informações tenham sido boas, tenham sido positivas, tenham ajudado na reflexão de todos, tá? E vamos seguir com os estudos, vamos seguir com o aprendizado, vamos fazer muita oração, muita prece, pedir para Deus iluminar nossa mente, nosso coração, para que a gente aproveite esta encarnação, para que esta encarnação não seja desperdiçada como talvez muitas outras nossas tenham sido. Então hoje a gente vive numa era magnífica, em que a gente tem acesso ao conhecimento, em que pela tecnologia a gente pode aprender o que a gente quiser, só que a gente tem que se disciplinar para fazer isso bem feito, para aprender coisas boas, coisas nobres, não para se perder no meio de um monte de bobagem, de futilidades que existe o mundo afora. Hoje a gente tem muitas opções de escolha, e isso pode ser bom, mas pode ser perigoso também. A gente tem que aprender a ter foco, ter disciplina para realmente escolher e aprender apenas aquilo que for melhor para nós. Tá? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Fiquem todos com Deus.